eu tenho um especial prazer de estar aqui hoje, porque o educativo sempre foi uma das prioridades da instituição. Eu já estou aqui há alguns anos e tenho visto como o trabalho da instituição em relação ao educativo é um trabalho que vem de longa data, é um trabalho que tem um investimento muito grande de toda a equipe, de vários parceiros que nos ajudam nesse processo. Aliás, no material que vocês receberam hoje, vocês podem ver o histórico desses nossos projetos em relação ao educativo. Agora, é importante dizer para vocês, embora imagino que vocês saibam disso, que a Bienal é, por definição, um local de experimentação. É, por definição, um local onde novas ideias, onde novos modelos, onde as coisas são permitidas, onde o debate é sempre estimulado. E, mais do que tudo, nós temos aqui dentro uma equipe sempre muito disposta, sempre muito aberta a isso. Eu sou testemunha, eu tenho visto diferentes propostas sendo abraçadas, discutidas e trabalhadas pelo nosso pessoal, e sempre como um projeto de um desafio institucional. E, nesse sentido, a proposta do Gabriel, que é o nosso próximo curador, que vocês vão ter o prazer de ouvir, foi muito bem-vinda. Quer dizer, a proposta do Gabriel de questionar os automatismos dos modelos, nas palavras que ele tem falado, soa lindo para os meus ouvidos e para os ouvidos aqui do nosso pessoal. Na verdade, essa ideia de propor algo bastante diferente de todas as experiências mais ou menos bem-sucedidas, é óbvio que, nesses anos todos, nós tivemos períodos onde os experimentos foram mais abraçados, quer pelo público, quer pelos parceiros que trabalharam no projeto, outros experimentos que não tiveram tanto sucesso, mas a ideia proposta pelo Gabriel foi abraçada com grande entusiasmo pela nossa equipe, liderada pela Dora Correia e pela Cláudia Vendramini, e também com a ajuda das nossas consultoras, a Lilian Kelian e a Helena Velford. Mais vários de vocês que estão aqui, educadores, professores, que sempre nos ajudam nesse processo, que é um processo longo, é um processo que começa junto com o início dos trabalhos a cada curadoria nova. E é um processo que, na verdade, começa antes ainda, com o processo interno de fortalecimento da nossa equipe, de trabalhar para que nossa equipe tenha permanentemente essa abertura e que não deite em cima de glórias passadas ou de erros passados, né? Mas também é importante que se diga que, apesar da gente estar extremamente satisfeito com o resultado, que vocês vão ter o prazer, espero eu, de ouvir hoje, ninguém aqui está achando que tem um modelo perfeito, pronto, acabado, e que, a partir daqui, todos os problemas e que um novo modelo será instituído. Não, de forma alguma. Pelo contrário, a gente acha que isso aqui, como eu já disse no início, é um local de experimentação. É óbvio que o que nós tivermos de sucesso nesse modelo, a gente vai querer levar para frente, mas não temos nenhuma presunção de achar que descobrimos a pólvora ou que descobrimos uma nova tecnologia de fazer um educativo e que, daqui para frente, esse será o modelo. Eu vou ser muito breve, porque vocês têm pessoas mais interessantes e ligadas ao educativo para ouvir. Eu só não podia deixar de agradecer ao Lourenço Mama, que, apesar de ser o mais novo conselheiro da Fundação Bienal, é um dos que já está mais atuante, que também tem nos ajudado nesse processo. Não poderia deixar de agradecer a Luciana, nossa superintendente, que lidera esse time todo, sempre com forte entusiasmo, e chamar a Dora para assumir aqui agora os trabalhos e desejar para vocês todos uma boa noite de trabalho e que vocês continuem nos ajudando nesse processo, porque esse processo é definitivamente um processo coletivo que a Bienal precisa e quer a participação de todos vocês. Obrigada. Boa noite, obrigado pela presença de todas e de todos. E eu queria chamar, então, o Gabriel, o Pérez Barreiro, curador da 33ª Bienal, a Lilian Kelian
e a Helena Veforte, que são as consultoras do projeto educativo, e o Lorenzo Mami, nosso conselheiro. Bom, a gente queria apresentar como vai ser a sequência aqui. Vai ter a fala do Gabriel, da Lilian, da Helena e do Lorenzo, e depois a gente vai abrir para questões e possíveis diálogos que possam sair dessa conversa aqui. Boa noite. Boa noite. Enfim, agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Acho que, como a Lídia explicou muito bem, esse tem sido um processo experimental e coletivo. E a participação de muitas pessoas é fundamental para que isso funcione e para que isso se desenvolva. Vou ser mais breve possível, porque acho que o interesse de todos nós é também ouvir vocês. Mas vou começar um pouco explicando algumas ideias sobre essa edição da Bienal, poucas, e depois vamos passar para falar mais especificamente desse projeto e do material educativo, que é o primeiro produto assim, que a Bienal lança para seus públicos. Né? É importante por isso. Queria começar lendo, com desculpas por meu português insuficiente, um trecho do Mário Pedrosa, que é uma pessoa que tem orientado bastante as ideias dessa edição da Bienal. Também estamos com a sorte de ter o professor Mami aqui do nosso lado, que é um dos grandes especialistas na obra do Mário Pedrosa. Vou ler. A atitude com que o nosso público se submete a uma experiência estética é, em geral, a mais contrária possível à verdadeira resposta que seria de esperar. É idêntica ao do sujeito que espera subir uma escada e vê-se, ao contrário, ao erguer o pé diante do vácuo. É fatal que degrinole a escada abaixo. É inevitável a decepção. A culpa, porém, não é nem da escada, nem da arte moderna. É da sua distração e de seus maus hábitos mentais. Os preconceitos intelectualistas encravados em certos meios ditos cultos e a fixação verbal dos fenômenos e das coisas em todas as camadas da população tendem a colocar o artista à parte da sociedade. Todos olham com suspeição para qualquer atividade ou pesquisa orientada em sentido contrário ou diferente do prejuízo ideativo ou pragmático. A arte tem também de se submeter ao jogo superficial, puramente verbal, dos conceitos que rolam de um lado para outro das nossas cabeças, como bolas de bilhar sob tacadas de um pichote. Eu acho que essa frase ele foi escrita há 50 anos atrás, mas ele acho que continua muito atual. A gente que observa em qualquer exposição de arte, em qualquer instituição cultural, o desinteresse das pessoas, a velocidade com que a arte é consumida ou não consumida, a pobreza da experiência e a diferença entre a ambição das propostas intelectuais e muitas vezes a pobreza da experiência que acontece. Eu acho que todos aqui têm essa preocupação, seja do lado de quem produz os eventos e quem os consome ou quem fica mediando essas experiências. Então, a Bienal, acho que nesse sentido, as bienais, não vou falar só da Bienal de São Paulo, a estrutura bienal, eu acho que é um dos grandes conspiradores contra a qualidade dessa experiência. Por quê? Porque eles são eventos massificados, eles têm uma dimensão imensa, eles acontecem com pouco tempo para poder trabalhar os conteúdos específicos, eles criam uma expectativa, às vezes, muito irreal sobre o que eles representam, o que eles podem conseguir na sociedade, na arte, em tudo isso, né? Gerando uma grande expectativa cujo destino é certamente fracassar, né? De alguma forma. Então, o que a gente pode fazer diante dessa situação? Como que a gente pode tentar reverter um pouco essa experiência, criar uma outra qualidade? Eu acho que são vários aspectos. Um deles
certamente é prestar atenção na atenção, que acho que vai ser um dos nossos principais temas de hoje. Mas acho que, além disso, tem outras coisas que ficam, talvez, do lado da curadoria, que podem ser consideradas. Não é que seja uma solução, mas podem, pelo menos, ser colocadas em debate. Eu acho que um dos problemas, ou uma das questões que eu identificaria, é o modelo, o sistema operacional que a maioria das bienais está funcionando neles. Que é, para mim, a questão principal é onde fica a relação entre o discurso e a experiência. Né? E o exercício curatorial, no meu parecer, tem se virado muito para o lado discursivo. Quer dizer, é mais importante o que você fala sobre um evento do que realmente acontece com as pessoas que visitam. Um belo caso disso eu experimentei ontem, que a gente lançou uma lista parcial de artistas para a Bienal. Fiquei o dia inteiro no telefone respondendo por umas 5 horas perguntas de jornalistas perguntando como ia ser essa exposição, como é o trabalho desses artistas. É uma pergunta difícil, né? A obra não foi feita, a exposição não abriu, a gente não está nem perto disso, ele vai acontecer daqui a vários meses. Mas o que está acontecendo? A necessidade de virar uma coisa discurso, de virar ele palavra, de poder explicar, de poder já encaixar o que vai ser. Então essa Bienal vai ser mais ou menos política que a anterior. Essa Bienal vai ser mais ou menos experimental que a anterior. Essa necessidade de criar um preconceito, né, um prejuízo do que vai ser a experiência, acho que a gente tem uma certa responsabilidade para ver se não teria como reverter isso um pouco. Não teria como ter a experiência primeiro e depois conversar sobre ele. Eu acho que isso já poderia ajudar um pouco a pensar isso, né? Prestar mais atenção nesse encontro, nessa experiência. Nesse sentido, o pensamento do Mário Pedrosa, que já foi apresentado aqui, acho que ele é um guia muito interessante, né? Porque é uma pessoa que trabalhou muito sobre a psicologia da percepção. O que acontece quando uma pessoa se enfrenta a uma obra de arte? O que acontece que não necessariamente é um encontro verbal, não necessariamente é um encontro discursivo, é um encontro experiencial que depois pode ser conversado, depois ele pode virar palavra. Eu acho que muito do que orientou o nosso projeto aqui tem a ver com esse desejo de colocar a experiência em primeiro lugar, o discurso em segundo lugar, no possível. Claro que é um desejo, não sei se é possível ou não, mas a gente está trabalhando nesse sentido. Assim, olhando a Bienal e admirando muito esse compromisso que ele tem com a educação, que eu acho que é um diferencial fundamental que separa não só a Bienal de São Paulo, a Bienal do Mercosul também, as bienais brasileiras das outras bienais no mundo, essa preocupação com a missão educativa e social. Isso que vocês acham normal, não é normal. Ele não acontece nos outros lugares. A Bienal, sei lá, de Veneza, Documenta, eles não têm necessariamente essa tradição e essa preocupação pela mediação com seus públicos. Então, acho que é uma tradição que é digna de ser admirada e de ser pensada e de ser, justamente por isso, renovada a cada edição. Mas uma coisa, olhando para essa bela história do educativo na Bienal, uma coisa que me chamou muita atenção no início do processo era como o material que a Bienal produzia se limita muito a essa determinada edição da Bienal. Ele, justamente, talvez por esse interesse discursivo, temático, o material também era feito desse jeito. Também era feito um material que discursava sobre esse assunto que foi escolhido para essa edição determinada da Bienal. Isso, claro, é muito bom e muito útil na época de Bienal, mas quando ele se limita um pouco, tanto no tempo, nos 3 meses que acontece a exposição, quanto no espaço, para as pessoas que visitam a exposição. E as pessoas que não visitam, ou que passou o tempo, esse material, como ele vai se relacionar com o professor, com o aluno, com todos esses públicos que se dirigem. Então, uma das primeiras provocações era se não seria possível pensar um material educativo que tivesse uma aplicação mais universal. Universal no sentido de não necessariamente se limitar
se bem ele sai dessa edição da Bienal, mas que poderia ser aplicado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aqui perto de São Paulo, mas também em outro estado, em outro país, em outro lugar. Essa foi uma das principais perguntas. Então, acho que essa questão da experiência e o discurso e essa questão da aplicação no tempo e no espaço foram um pouco as primeiras provocações que a gente lançou para a nossa maravilhosa equipe, que é feita das pessoas que trabalham aqui na Bienal e das consultoras, Liliana e Helena, que foram convidadas para essa edição. Eu gostaria agora de passar a palavra para elas para entrar mais em profundidade sobre esse projeto e o material que está sendo apresentado hoje. Obrigado. Boa noite. Bom, eu queria começar agradecendo o convite do Gabriel. É um convite que vem com provocações, mas é um convite muito generoso. Agradecer junto a Dora, que foi quem nos colocou em contato, e também a equipe da Bienal, em especial a equipe do Educativo, que nos abraçou com uma generosidade que é rara e é muito especial. Então, eu não sei se algum dia eu vou conseguir agradecer o suficiente. E esse convite se desdobrou em outro para a Helena, e é uma alegria trabalhar também com a Helena. E eu vou falar um pouco mais sobre a gente, como a gente trabalha, e o que a gente propôs, o que a gente se propôs a fazer para o projeto da próxima Bienal. E aí a Helena vai falar mais sobre o processo de criação desse material, que foi um processo, como o Gabriel contou para a gente já um pouco, muito coletivo, assim. Bom, nós somos ligadas por uma longa amizade, mas também nós somos ligadas por um projeto, uma causa, que é a educação pública. Às vezes a gente fala de educação pública como sinônimo da educação estatal, e a gente acha importante perceber uma diferença. Para a gente, o público pode ser a qualidade daquilo que é produzido coletivamente. Se for um serviço, a gente pode pensar que um serviço público é um serviço cujo sentido é definido pela comunidade, pelos seus funcionários ou pelos seus usuários. Então, assim, estamos afirmando que, para, por exemplo, uma escola ser pública, ela precisa ter o seu sentido construído entre professores, estudantes e pais. Outro conceito que pode traduzir esse significado de público é o comum. Esse conceito a partir do qual os pensadores como Negri, o Laval, o Dardot, tecem uma teoria mais refrescante sobre a política no mundo contemporâneo. A gente gosta de entender o comum como um processo que tem 2 direções. A sua própria constituição, sempre inconclusa, que é um processo de transformar indivíduos numa coletividade. Então, isso de um lado. E, de outro, a instituição ou a ampliação de direitos. Então, o comum tem um plano instituinte de movimento e um plano instituído. E, finalmente, outro nome que a gente pode dar ao comum é a democracia. Essa palavra que hoje, no mundo contemporâneo, está pedindo socorro. Bom, muito bem. Todo mundo deve estar pensando como é que eu vou chegar na publicação, mas eu não vou chegar, porque é a Helena que vai. Mas, voltando ao nosso trabalho com a escola pública, a gente vem trabalhando para pensar como é possível descolonizar o currículo. E eu acho que isso é uma discussão bem conhecida de vocês. E a gente está pensando no currículo, porque, para a gente, o currículo é uma estrutura fundamental. A estrutura é o que é? É aquilo que contorna. Então, é aquilo que contorna as relações entre as pessoas, que define em que tempo essas pessoas vão se encontrar, quais as pessoas que se encontram, com que frequência e o que elas vão fazer. E, normalmente, estrutura é aquilo que a gente não vê, embora seja muito poderoso, muito pesado, inclusive. Estrutura é aquilo que a gente não vê, mas a maior parte das tentativas de descolonizar o currículo, elas só tocam num pequeno pedaço da estrutura, que é o conteúdo. Então, temas transversais, outras disciplinas. E a gente concorda com isso, mas a gente não acha que isso é suficiente.
Então, aquela coisa meio assim, como se a gente fizesse um puxadinho numa casa. A gente anda pela casa principal e, quando a gente passa para o puxadinho, a gente sabe que aquilo é outra coisa, é um remendo. O fundamento, e que ainda atesta que o fundamental está lá, na arquitetura monumental da casa. Então, é como se a gente dissesse para as novas gerações, tem todo esse conhecimento acumulado das culturas, sobretudo as europeias. A gente não está muito feliz com ele, mas ele é bem importante. E também tem temas transversais, ou uma disciplina ou outra, e que vocês vão se reconhecer nelas, vocês vão reconhecer a sua história, a sua ancestralidade, vocês vão gostar dessas matérias. Mas é um tipo de truque também, porque essas coisas que a gente está tentando trazer com o puxadinho vão ser negadas pela arquitetura principal. Por outro lado, esses movimentos instituintes, dessas diversas coletividades, do feminismo, dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, como é que eles podem fazer, então, se não for pelo caminho do puxadinho? Então, essa é a pergunta que a gente está se fazendo e, com certeza, a gente não tem a resposta. Mas nós temos pensado sobre quais estruturas comportam esses processos de constituição e instituição do comum. O currículo pode ser um processo de constituição dessa coletividade que existe na escola. E aí os conhecimentos que serão aprendidos e ensinados vão depender, em grande medida, dessa comunidade que ali está. Eu escolhi falar em torno desse exemplo que me é familiar, mas eu entendo que podemos fazer muitas analogias com as aspirações educativas das instituições culturais, e especificamente das instituições de arte. E aí tem uma coisa mais específica, né? Que a arte, como ela gera um campo de indeterminação muito amplo do sentido, ela torna mais pulsante e visível a diversidade de leituras, a diversidade de olhares, de pontos de vista, de conhecimentos possíveis. Então, as nossas propostas para a Bienal têm muito a ver com estruturas. E, em geral, o nosso projeto envolve dar visibilidade a alguma estrutura de trabalho ou, outras vezes, criar uma nova estrutura. Está parecendo um pouco abstrato, mas, quando a Helena contar, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. É engraçado, talvez vocês estivessem esperando que as consultoras iam apresentar conceitos norteadores, mas a maior parte do nosso olhar é para essas estruturas. Por exemplo, qual a estrutura necessária para a gente colocar numa publicação todas as interlocuções que a gente fez aqui sobre os conceitos da 33ª? Sobre quais temas a gente vai falar? Que procedimentos de pesquisa a gente vai usar? Quem da Bienal vai ser envolvido? Como registraremos esse processo? Então, nesse sentido que é a principal parte do nosso trabalho. Nós disponibilizamos algumas estratégias de mediação, algumas estratégias de escuta, de conversa, momentos de divergência, momentos de convergência, momentos onde tomamos decisões, porque a gente tem uma estrutura, então a gente sabe como que essa decisão foi tomada. Mas todo convite é uma provocação. E o Gabriel nos convidou a pensar em afetividade e em atenção. A afetividade sempre foi algo presente no nosso trabalho com professores e educadores, porque nos é muito importante reconhecer a indissociabilidade entre conhecimento, sensibilidade, ou entre razão e afeto. E interessa a gente perceber o comum, aquela constituição dos coletivos, também como processos afetivos. E, nesse sentido, assumimos que os processos afetivos participam ativamente da política, para o bem e para o mal. E a política participa ativamente do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar. Já a atenção nos fez um nó no pensamento, porque os educadores são cheios de intenções, objetivos que eles têm para os outros. Em geral, são boas as intenções, mas nem sempre elas são capazes de reconhecer toda a potência desse outro, para quem a gente tem intenções ou desejos.
E muitas vezes não entendemos porque algumas das nossas boas intenções de educadores não se realizam. Em geral, remetemos o fracasso a alguma falha de tradução ou de comunicação, ou então, e principalmente, de recepção. Não entenderam o que eu estava propondo, mas eu vou explicar melhor, ou então eles vão aprender e vão me entender. Talvez não estejamos olhando para o lugar certo. Seria importante pensarmos em que medida alargamos as nossas capacidades de entrar em contato com o outro. Porque, afinal, se consideramos tão importante que de muitos lugares diferentes seja possível e legítimo falar, como prestamos atenção em relação ao que é dito? O quanto da nossa estrutura de percepção dá conta desse desejo de descolonizar? Então, aí está uma questão que a gente começou a rodear com o educativo. Na publicação, na formação em contexto de trabalho, que logo mais vai começar, de alguma forma na seleção também de profissionais, que está acontecendo agora, e é uma questão que vai estar na mediação. Então, é isso, mas tem um PS. Eu queria falar algo sobre a Marielle Franco. Hoje faz 7 dias que esse acontecimento nos atravessou. Eu não elaborei muito bem, eu queria falar melhor, mas eu acho que é algo que me coloca entre duas coisas muito difíceis de conciliar: a urgência e a delicadeza. Obrigada. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Lilian pelo convite. Nós somos parceiras, como ela disse, em outros trabalhos, e eu aprendo e construo com ela a cada parceria. E essa parceria tem sido uma grande oportunidade para a gente construir conhecimento, construir coisas novas, com uma equipe muito, muito, muito boa de trabalhar. Conhecimentos, enfim, sobre a estrutura e sobre o comum, que foi o que ela comentou. Queria agradecer ao Gabriel, queria agradecer a equipe da Bienal, que também me acolheu nesse trabalho. E, como a Lilian disse, eu vou falar um pouquinho mais sobre a publicação. Vocês estão com a publicação em mãos, então eu não vou explicar o que a publicação tem. Logo mais, vocês, se ainda não abriram, vocês vão ver que ela tem um livreto com os nossos textos, e ela tem um conjunto de exercícios de atenção. Eu achei mais interessante, a gente conversou e a gente achou que seria mais interessante apresentar a pesquisa que nós fizemos juntos para elaborar essa publicação. Então, é sobre isso que eu vou falar. Essa pesquisa teve duração de cerca de 4 meses, um pouco mais. Foram meses de intenso contato com propostas de atenção. E eu lembro que, no nosso projeto educativo, pesquisa era uma palavra que aparecia muito, e isso foi percebido. E, de fato, esse é o trabalho que a gente tem feito. A gente tem pesquisado sobre exercícios de atenção. E a gente começou a fazer isso não com textos, né, sobre exercícios de atenção ou sobre protocolos. A gente leu, sim, mas a gente se dedicou a eles depois. A gente se dedicou primeiro à experiência dos exercícios de atenção, observando e analisando os efeitos que eles tiveram sobre nós. O nosso ponto de partida foi uma proposta de observação de obras trazida pelo Gabriel, que consistia em uma proposta de atenção prolongada à obra com momentos bem definidos. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa proposta e sobre o nosso processo com ela. Esse exercício era sempre feito em pequenos grupos, no qual uma pessoa escolhia a obra antecipadamente, mas as outras pessoas não sabiam a obra que elas iam ver. E o convite à atenção nesse exercício se iniciava logo desde o momento de deslocamento das pessoas até o local da obra, né? Até o local do encontro com os demais do grupo. Isso era sempre feito em silêncio.
a partir do momento em que nós já estávamos diante da obra, a gente passava por diferentes momentos de atenção à obra. Alguns minutos de atenção ao local, alguns minutos de atenção à obra. A gente também se afastava um pouco da obra e voltava a observá-la. Ao final desses momentos, cada pessoa se recolhia e registrava o seu processo em cada etapa. E depois, todo mundo junto de novo, cada pessoa relatava a sua experiência de atenção, mas sem debater as impressões de cada um. Havia um compartilhamento que não era um debate de ideias, era um compartilhamento da experiência de cada um. A gente passou por essa experiência e a gente ficou muito intrigado com o que ela nos provocou. Como uma experiência com etapas bem definidas, em que o sujeito não escolhia a obra que ia observar, em que precisava ficar atento a ela por alguns minutos, poderia proporcionar tanta abertura à obra. Começava a nos interessar, então, entender melhor o que nessa estrutura, então, a questão que a Lilian disse, o que nessa estrutura permitia tamanha liberdade. E a intensidade dessa experiência não estava relacionada à escolha da obra. O exercício não deixava de ser interessante ao se observar, eventualmente, alguma obra com a qual não se tivesse uma afinidade ou uma identificação. Porque não se tratava de gosto, mas justamente da suspensão do gosto. Também não se tratava de uma experiência na qual todos se sentiam seguros ou confortáveis, em todo momento. Mas era sempre uma experiência de atenção, de generosidade para com a obra. E isso tudo nos impactou e a gente começou a querer perceber e identificar como que esses efeitos apareciam, que efeitos eram esses. Se a gente está pensando em estruturas e essa parecia nos interessar, a gente ficou querendo estudar esses efeitos em nós, né? E os efeitos eram o seguinte, eu vou falar a forma como a gente acabou nomeando esses efeitos. O primeiro era uma emoção do encontro. Então, o fato da gente não saber a obra que a gente ia observar, o fato da gente não se falar, a gente estar em silêncio, aqui, isso tudo nos deixava num estado de alerta e de grande expectativa para saber. Isso nos deixava em alerta e nos preparava para a experiência. Tinha um outro efeito que a gente acabou nomeando como uma imersão na obra. Nós ficávamos muito tempo observando a obra. Essa imersão é em decorrência desse tempo. A gente tinha uma experiência muito intensa, um mergulho que a experiência provocava. A suspensão do gosto ou do julgamento foi um outro efeito muito notado. A gente deixava de lado, de fato, as preferências que a gente tinha, né? E as classificações prévias. Isso foi muito impressionante. A gente, de fato, se relacionava com aquela obra. Relacionado a esse efeito, a gente acabou nomeando um quarto, que é uma espécie de deslocamento narcísico. Quer dizer, o observador não ocupava o lugar central nessa experiência, pelo menos temporariamente, né? A gente estava entregue a um processo ao qual a gente não tinha controle. Então, nesse sentido, havia uma espécie de enfraquecimento temporário do sujeito, né? Com isso, tinha também, a gente observava uma inversão da relação sujeito-objeto. A obra estava agindo sobre nós. A obra também nos observava. A gente ficava muito impactado com essa observação. E um último, que tem a ver com um processo metacognitivo de se dar conta do nosso próprio processo de atenção. A gente ia, à medida que a gente ia fazendo esses exercícios, a gente percebia como a gente observava, o que nos interessava, quais eram as nossas associações, né? E isso ia enriquecendo o nosso olhar para a nossa própria atenção. Então, nesse ponto do estudo das propostas
de atenção, a pergunta que a gente se fazia no começo, um pouco inquieta, sobre a relação entre a estrutura, esta estrutura de exercício e a abertura que ela nos proporcionava, começava a ficar mais clara. O que acontecia com a nossa atenção nesse exercício? Ela estava justamente liberada porque a estrutura do exercício suspendia os nossos automatismos, o nosso gosto, provocava um deslocamento das nossas posições habituais, etc. Tratava-se de uma estrutura que não pedia da gente obediência, né? Não era esse tipo de estrutura, mas ela pedia tempo para a atenção. E longe de passividade ou qualquer coisa parecida, a gente reconhecia em nós, que estávamos observando a obra, uma intensa atividade nesse papel de observadores, né? A gente tinha uma percepção grande da nossa movimentação interior. Então, depois de apaixonados por exercício de atenção, a gente se entregou ao movimento de construir, de elaborar exercícios, e aí a equipe toda do educativo, em alguns momentos, inclusive pessoas de outras equipes, estavam com a gente construindo diferentes exercícios. Foi super intenso, foi muito gostoso. Então a gente até falava, puxa, mas vocês também podiam estar aqui, né? Porque vocês são autores, né? Bom, então nós fizemos muitos exercícios, elaboramos, testamos, reformulamos, sintetizamos e experimentamos os nossos próprios exercícios também. Foi um processo longo, eu não vou detalhar aqui, mas a gente pensou também em algumas possibilidades de estrutura que pudessem abrigar esses exercícios, até chegarmos à proposta que está na publicação, que se inspira, de alguma maneira, num baralho de cartas, em que os diferentes momentos da atenção se assemelham a naipes, né? São cartas. Então, tem uma carta, ou diferentes cartas que o usuário pode escolher para encontrar a obra, outras cartas para dedicar atenção à obra, outras para registrar a experiência, e uma última para compartilhar a experiência. Feito todo esse processo de pesquisa, de experimentação e de elaboração de exercícios, nós colocamos todo esse material à prova. Então, nós fizemos um laboratório, convidando 18 profissionais, alguns deles estão aqui, que tiveram contato com todo esse material, também experimentaram os exercícios, nos ajudaram a reelaborar, viram a qualidade e os limites desse material. E a gente pôde perceber que o material funciona com diferentes públicos, né? A gente não gosta de falar que existe uma universalidade, que ele é universal, mas ele funciona em muitos contextos. E na sala de aula, ele pode funcionar no pavilhão da Bienal ou em outros espaços da cidade. E, claro, que ele também está aberto a reformulações e a recriações, né? Então, nesse momento, depois de todo esse processo, a gente reconhecia que esses exercícios propõem uma estrutura possível de atenção. Esse é um ponto, então, com relação à estrutura. E eu queria só trazer mais um ponto que foi ficando mais claro para a gente no final desse processo, que diz respeito à importância da dimensão coletiva da atenção, que é algo que a gente começou a se dar conta mais no final mesmo. Não significa que a gente tem total clareza dessa dimensão coletiva, mas a gente passou a reconhecer a importância dessa dimensão coletiva da atenção. A última etapa do exercício, vocês vão ver, é o compartilhamento. E foi ficando muito claro para a gente como o processo de observação só se completa com a escuta das observações dos outros. A escuta dos outros é fundamental para que a gente se reconheça nessa diferença. Então, estamos vendo a mesma obra, mas cada um está fazendo as suas associações.
Isso nos fez lembrar de um trecho que está no nosso projeto educativo, que é de um texto muito bonito do Jorge Larossa sobre leitura e amizade, em que ele fala sobre o conceito do comum. E ele diz o seguinte: o comum não é outra coisa que aquilo que se dá a pensar para que seja pensado de muitas maneiras. Aquilo que se dá a perguntar para que seja perguntado de muitas maneiras. E aquilo que se dá a dizer para que seja dito de muitas maneiras. E aí, por fim, no último texto do livreto que vocês têm em mãos, que se chama O Sentido em Todos os Sentidos, que é do Rafael Paniagua, que é um artista convidado, que fez um texto lindo, e ele encerra, ele se refere à criação do que ele chama de uma experiência emancipada, em que, por meio da escuta e da atenção, nós possamos nos reconhecer nos outros. E acho que, de algum modo, a gente espera que os exercícios possibilitem a escuta, a atenção ao outro que é a obra, ao outro que vê a obra com a gente, e também, na medida em que nós vamos sendo capazes de nos observar num processo de atenção, de nos ver com alguma distância, que possamos ver a nós mesmos temporariamente como outro. Essas são algumas das questões que foram importantes para a gente na pesquisa. Com certeza a gente vai continuar pesquisando, com a ajuda de todos vocês, né, dos mediadores, inclusive. É isso. Obrigada. Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Gabriel, a Dora e toda a equipe da Bienal por esse convite, esclarecendo, já que eu não fiz parte desse processo. Eu estou aqui meio de inserido, porque eu conheci o material depois de feito, e acho que a minha função aqui é ser um pouco um primeiro leitor, digamos, fazer uma primeira impressão muito superficial do que vi, do que li, do que me foi explicado, etc. Eu queria dizer que tem duas questões, principalmente, que me deixam muito simpático a esse projeto, enfim, com que eu me sinto de aderir com mais força. A primeira questão, um pouco o que o Gabriel disse, que é essa ideia de desvencilhar a produção do material educativo de uma necessidade de ficar grudado na produção de obras, que, inclusive, quando você faz o material educativo, ainda não existe, né? E isso é um pouco um problema que, de fato, é muito forte com a arte contemporânea, com a arte experimental, porque o bom da arte experimental é que você não sabe o que vai acontecer, né? O que é característica do experimental é isso. E, no entanto, todo o material que você vai produzir, esse é o problema de uma Bienal, tem que ser feito antes, né? Ser entrevistado antes que o cara comece a pensar. E acho que a gente sabe o inferno de escrever um texto que um artista está ainda trabalhando e que, quando a peça vai na gráfica, ele muda tudo no último momento e te deixa em uma situação completamente constrangedora. Já passei por isso várias vezes. E no entanto, o bom, né, a razão por que tem bienais é porque ainda é possível isso, né, que você mesmo seja surpreendido, né, pelo que, como curador, provocou, né? Então, a ideia de dar uma autonomia ao material educativo, como se fosse, como deve ser, de fato, um produto próprio, né, que tem uma sua própria razão de ser, uma sua própria lógica interna, que não é apenas um efeito colateral, né, de obras que justamente ainda não são produzidas. Eu acho uma ideia muito promissora, que acho que tem que ser seguida e desenvolvida, possivelmente, inclusive no futuro. A outra razão que me torna muito simpático a esse projeto é o tema escolhido, que é a atenção, né? Que eu acho
que é uma questão muito importante para a arte contemporânea, não apenas para a fruição da arte contemporânea, mas mesmo para a razão de ser da arte contemporânea, principalmente a discussão nos últimos anos. Quando eu cheguei aqui em 87, aqui no Brasil, né? Tinham acabado de traduzir os ensaios do Benjamin, naquela edição da Brasiliense, que acho que todo mundo conhece, era novinha, né, quando eu cheguei. E tinha essa grande discussão de alguns temas que nos marcaram como críticos que se formaram naquela época, começaram a trabalhar naquela época, e um deles era a famosa distinção entre vivência e experiência que faz o Benjamin no ensaio sobre o narrador, mas depois ele volta várias vezes sobre isso. E a distinção, só para resumir, para explicar o que eu vou dizer depois, era que a experiência era justamente uma vivência de um fato, de um objeto, que era capaz de se depositar numa narrativa, de gerar uma narrativa, de gerar uma descrição. Ou seja, é capaz de se depositar de maneira que pudesse ser reutilizada, né, se sedimentasse. Enquanto a vivência era justamente a experiência, enfim, a reação ao objeto, que não era capaz de fazer isso, então obrigava simplesmente a uma repetição compulsiva daquilo que se vivia. Então, o cachorrinho que volta atrás que corre atrás da bola, vai te devolver a bola infinitas vezes até que você não aguenta mais, é porque ele não é capaz de sedimentar aquilo numa experiência, só pode repeti-la, né? Se é prazeroso, né? Só pode fazer de novo. A criança que pede de novo, a uma certa altura ela presta atenção, aprende e se cansa. O cachorrinho não se cansa porque não é capaz, né, de encamerar, incorporar aquilo. E tem muita... Benjamin foi o primeiro, mas isso virou depois meio uma linguagem comum, que é uma tendência da cultura contemporânea, inclusive da arte contemporânea, da formação contemporânea, é essa progressiva trava da capacidade de construir experiências, né? É essa prevalência da vivência sobre a experiência, né? O Benjamin falava daqueles que voltavam da guerra, então, de uma experiência traumática que era forte demais para poder ser transformada em representação, mas isso vale para uma fruição de consumo, por exemplo, que é baseada sobre uma aceleração tal que você não consegue mais sedimentar uma experiência, né? Só uma repetição. E, obviamente, isso é muito explorado também. Já na época do Benjamin tinha uma base psicanalítica sobre a ideia justamente da repetição como consequência de uma experiência traumática, né? E tem muitos críticos de arte, um deles, Al Foster, por exemplo, historiador da arte, que vê justamente na passagem da arte moderna à arte contemporânea uma espécie de tematização dessa experiência traumática que leva à repetição, né? A leitura que faz o Foster do Warhol, por exemplo, né, principalmente daquelas cenas de desastre ou de cadeira elétrica, etc., é uma espécie de como se o Warhol tematizasse, expressasse dessa forma artística esse novo tipo de atitude, de vivência contemporânea, que é aquela da mera repetição que substitui uma capacidade de elaboração temática. Então, a imagem esquemática que vai se repetindo, não só aquelas terríveis do desastre, mas também aquela erótica da Marlene, etc. Por outro lado, a gente pode pensar que é justamente porque o Warhol vai transformar essa repetição compulsiva numa obra, ele traz de volta para a experiência aquilo que tinha virado repetição, né? Que você aí sim começa a rever aquilo de novo por uma espécie de avesso do avesso, né? Como experiência da vivência, né? Então, de alguma maneira, se a arte contemporânea reage a esse empobrecimento da experiência, não rejeitando-la, tentando reproduzir uma experiência plena, século XIX, etc., mas incorporando-la, se, no fundo, imita essa repetição compulsiva, o minimalismo, e depois podemos ir em frente até a arte contemporânea mais recente, ao mesmo tempo tenta recuperar dentro dessa repetição um espaço que possa virar uma narrativa, possa virar uma descrição,
que, de novo, gere um processo de atenção, né, no sentido que vocês estão falando. Então, o que eu acho que muito interessante nessa postura, em centrar nessa questão da atenção, está no fato que talvez a arte, nos últimos anos, se tornou o lugar onde, pelo menos tendencialmente, pelo menos no horizonte, é possível a experiência, ou seja, é possível essa, um pouco como você disse, né, essa experiência da atenção, como atenção não apenas em função de alguma coisa, atenção em dirigir o carro para não bater no poste, né, mas como um valor em si, né. A capacidade de prestar atenção, a capacidade de extrair de um objeto que muitas vezes é duro, enigmático, né, de alguma maneira repulsivo, porque não tenta te atrair da maneira fácil com que o produto de consumo te atrai, né? Mas, ao contrário, parece que faz questão de te criar dificuldade, de ser opaco, né? De ser complicado. A capacidade desse objeto de criar, de fazer perceber que não há uma instrução imediata, que há um obstáculo que tem que ser superado, que no fundo o sentido se encontra nas frestas, nos detalhes, nas margens, e não necessariamente naquilo que é mais evidente, né, naquilo que é mais gritado. Acho que isso é o espaço da arte, em que talvez seja possível trabalhar um pouco um espaço comum, porque né, um pouco no sentido que foi dito, porque é comum justamente aquilo que pode ser compartilhado por uma narrativa ou por um discurso, que não seja um discurso feito de antemão, né, mas seja um discurso que nasce de fato de uma experiência de atenção a um objeto singular, né? É um objeto único, é um fato que não é repetível, um fato que não é mera repetição daquilo que já foi visto, daquilo que já foi conhecido. Então, acho que centrar o trabalho educativo sobre esse conceito da atenção, é centrá-lo de maneira que não esteja ligado a um objeto específico, um objeto singular, mas que esteja ligado a um método de prestar atenção a objetos, sejam o que eles forem, né? Acho uma coisa muito promissora, um trabalho muito rico. Enfim, né? Me parece a promessa, pelo menos, do trabalho muito rico. O trabalho ainda não foi, mas, né, a possibilidade de desenvolver um trabalho muito rico. Então, digamos que sou de antemão fã dessa iniciativa, né? Isso ainda tem que acontecer, mas eu tenho plena certeza que vai ser uma experiência, no sentido pleno do termo, pelo menos que vale a pena de ser tentada. Enfim. Então, era só isso. Eu acho que agora o discurso vai para o público, vai para uma discussão coletiva, era só isso que eu queria marcar.